E aí, galera ligada no As Donas do Jogo, podcast sobre futebol feminino. Eu sou Guilherme Tadeu, tô aqui com o João Pedro Camacho e com as nossas convidadas especiais. Por favor, Pepe, se apresente. Bom dia, queria começar agradecendo aos nossos convidados por terem aceitado o convite pra gente falar de futebol feminino aí, né? Copa do Mundo chegando, então nós temos muito a debater. Tô aqui com Elo Vasilian. Oi, bom dia. Obrigada pelo convite, gente. Duda Mustafa. Bom dia, também quero agradecer pelo convite para falar sobre futebol feminino, né? E só para deixar claro aqui que eu tô no terceiro semestre, Esqueci de estudante falar de isso. jornalismo. Todos estamos. Todas nós estamos todas aqui. nós, né? E Ana Paula Betega ali, ó. Eu quero o meu brinde por ter vindo, tá bom? Tudo certo. Mas muito obrigada pelo Vai convite. receber nunca, mas Posteriormente. tudo bem. Posteriormente a gente pensa. É. Chegou atrasado, enfim. Chegou atrasado. Tá Vamos lá, vindo. vamos tá começar. vindo. Bora então. Quero saber de vocês, meninas, desde quando vocês acompanham o futebol feminino e por onde vocês acompanham mais, assim. A Paula tinha falado no off que acompanha mais pelo Instagram aí. Posso começar falando sobre mim. As meninas acompanham mais do que eu. Comecei a acompanhar, acho que foi bem na época da pandemia, assim, que eu vi falando mais sobre. E aí eu acompanho mais pelo Instagram mesmo. Tem um canal da Ale e da Luana, Passa Bola. Então, a maioria das notícias que eu vejo sobre futebol feminino são por lá mesmo. E jogo mais importante, mas as meninas acompanham mais mesmo. Eu não acompanho tanto, assim. Eu comecei a acompanhar futebol feminino em 2019, foi um ano, eu sou torcedora do Corinthians, tá? Pra deixar claro, do Corinthians masculino e feminino. E foi um ano que foi muito bom pro Corinthians feminino. O Corinthians feminino começou a volta, né, em 2016, então em 2019 ganhou o Paulista. Assim, já começou ganhando tudo, mas em 2019 foi um ano emblemático. Eu tava naquele jogo na final do Paulista contra o São Paulo, que bateu o recorde de público. Então, pra mim, foi muito legal. Mas sobre onde eu acompanhava, antes, assim, era bem mais difícil. Agora, os jogos estão começando a ser mais televisionados, então dá pra assistir. O Universo CCP transmite alguns agora no aplicativo, mas antes eu assistia por rádio, na Rádio Coringão, é o nome da rádio do Corinthians, que eles passavam, faziam alguns jogos, mas, gente, é muito difícil. Às vezes você queria assistir e você não tinha informações, não sabia nada mesmo. Perfeito. Eu também comecei mais ou menos em 2019. A gente, assim, eu já sabia, né, que em 2016 voltou assim com tudo. Acho que a virada de chave que eu comecei realmente a acompanhar foi Corinthians e São Paulo na final do Paulista mesmo. Eu não fui, mas eu assisti na TV. E foi muito emocionante, nossa. Foi bizarro, é uma sensação de Corinthians mesmo, assim. Porque às vezes a gente fala, nossa, mas muita gente tem essa visão que, tipo, o Corinthians é o masculino. Mas não, a torcida do Corinthians, ela torce pra basquete, ginástica, vôlei, tudo que tem a ver com o Corinthians, a gente torce. Então eu comecei a pensar dessa maneira, assim, mais em 2019, quando eu realmente falei, meu, bizarro, é uma coisa louca. E agora eu acompanho os jogos, sempre que tem jogo na arena eu vou. Eu queria muito mais ir na Fazendinha, mas às vezes acaba sendo muito inviável chegar lá. E eu acompanho bastante pelo YouTube, né, do Corinthians também, os bastidores, Instagram, Twitter, tô sempre acompanhando. E é isso, nos jogos que a gente quebrou recorde, eu tava lá também. E não só o que a gente quebrou recorde, mas os que também não tinha tanto público, a gente tá lá pra apoiar também. Isso é uma coisa legal que ela falou. Eu não sou corintiana, eu sou São Paulina. E eu acho legal esse apoio da torcida corintiana pro futebol feminino. Porque não tem, por exemplo, no São Paulo. Perfeito. Eu vi a final, Corinthians e São Paulo, mas não era uma coisa que a torcida São Paulina tava envolvida. E a torcida corintiana tava envolvida. Foi complicado, né, recentemente, esse respeito às minas, né, por conta do caso do Cuca. Sim, totalmente. Mas, tipo, eu acho que uma coisa não apaga a outra. Ainda acho admirável. Eu achei Sim, até o apoio da torcida. legal a Paola tocar nesse assunto do Cuca, porque de fato a torcida sempre apoiou. Eu lembro que esse ano teve Corinthians e Real Brasília domingo, tipo 11 horas da manhã, um horário assim que é bom pra ir com a família, mas em outras partes é ruim, né, pra quem mora longe, sair cedo de casa em um domingo. E tinha 15 mil pessoas, gente. Tem time masculino grande que não coloca isso no estádio. E isso do Cuca, do respeito às minas, eu acho que o Corinthians feminino vai enfrentar uma nova onda de hates, maior ainda por parte da torcida masculina, que não gostou que o Cuca saiu, não gostou desse movimento que as meninas fizeram, né? Então, do time feminino. Então, eu acho que agora vai começar meio que tudo de novo, porque a gente abre as redes sociais do Corinthians e não tem mais só apoio. Tem gente querendo que vai ser uma acabe luta nova. e tudo mais por conta disso. Então, eu acho que
bem polêmico. E se a diretoria não apoia, não sabe como é a instituição do clube, a gente tem nosso maior patrimônio que é a torcida. E a torcida sabe como se comportar. Então nós... Alguns, né? Deixando claro. Alguns sabem se comportar. Então a Duda, as pessoas que a gente convive, assim, a gente sabe como que é ser Corinthians e é diferente. E... assim, né? Esse negócio do Cuca eu não tenho nem palavras pra falar. Melhor a gente mudar de assunto. E vocês mesmos já se posicionaram, a gente queria um posicionamento de vocês sobre isso. Mas eu tenho uma dúvida pra falar pra vocês, meninas. No futebol, no geral, é conhecido mais o masculino. Porém, o futebol feminino não é algo novo. Vocês estranham, por exemplo, vocês falaram que a Paula começou a acompanhar a pandemia em 2020, vocês duas em 2019, só que não é algo que nasceu em 2019. Então, sou estranho pra vocês como mulheres assistirem o esporte depois de tanto tempo? Não ser algo que vocês veem desde pequeno como... Porque eu vejo futebol e o futebol pra mim é aí, eu me identifico com o gênero que tá jogando lá desde que eu conheço o esporte. Mas pra vocês é um pouco diferente, porque vocês não assistem as mulheres jogarem desde sempre, entende? Exato, com certeza. Na verdade, a gente sempre vê os meninos, meu sonho é ser jogador de futebol e tal. Na minha infância, eu não tinha esse sonho e eu comecei a gostar cada vez mais quando eu era mais velha, eu já sabia o que era isso. E eu nunca tive esse sonho, não porque eu não sei jogar, mas porque eu nunca tive, tipo, uma referência assim tão grande. Porque na minha infância era mais jogador, sabe? Não jogadora. Isso me pega um pouco, sabe? Porque, tipo, eu poderia muito bem ir pra uma escolinha de futebol e tal. E agora eu vejo muito mais as meninas querendo jogar bola. E não só por isso, mas também por querer se impor que, tipo, mulheres e homens podem jogar bola, sabe? Mas realmente na minha infância eu não tive uma inspiração assim e realmente mudou um pouco assim, sabe? Eu acho que o futebol feminino, ele é um processo, né? Desde o começo lá, com a proibição, as mulheres não podiam jogar bola, tá bom. Mas e quando a proibição acabou, né? Falando assim de 1990, assim, até 2000. A proibição acabou, mas e aí? Tem campeonato pra elas jogarem? Elas podem jogar, mas aonde? Vai ter campeonato? Não só de público, assim, é sobre não ter isso também. E mesmo quando tinha, eu vi várias... lugares, assim, falando que antigamente o público masculino, obviamente, só assistia o feminino por... elas são bonitas. Tanto que o Corinthians mesmo, com a Milene Domingues, fez um time de modelos, assim, sabe? Não era pra esporte, vamos jogar bem. Era mais por beleza. E eu vi que até as jogadoras eram proibidas de cortar o cabelo curto. Tinha toda uma questão, assim, de... Não era pelo futebol, era mais pela mulheres e mais por essa coisa da cultura machista mesmo. Então, hoje em dia, eu acho que isso tá mudando e não é mais desse jeito que a gente vai enxergar o futebol feminino. De fato, já tá claro isso, né? Sim. Eu acho que, falando mais sobre a minha experiência com o futebol feminino, eu tenho 4 irmãos, né? Então, a minha infância foi sempre bem moleca, né? Então, eu jogava bola quando eu era pequena, porque a gente sempre brincou muito junto, eu sempre brinquei muito com os amigos dos meus irmãos. Então, na escola, eu sempre jogava bola, eu sempre ia de chuteira, eu sempre era mais moleca. E aí eu lembro, quando eu acho que eu tava no 6º ano, meu irmão falou pra mim, tipo, eu não vou mais jogar bola com você, porque você tá, tipo, virando um menino, assim. E aí eu, tipo, meio que falei, nossa, tá bom. Porque eu realmente não via nenhuma menina igual eu na escola, entendeu? Eu não via nenhuma menina. Eu ia todo dia de cabelo preso, e eu ia de cabelo preso obrigada, porque eu não penteava o cabelo, meu pai prendia meu cabelo todo dia de ir pra escola, que eu odiava. Eu ia todo dia de chuteira. Então eu ia igual um menino mesmo. E aí eu lembro que ele falou, tipo, eu não quero mais que você jogue. Aí na educação física eu parei, porque eu lembro que é bizarro você pensar, porque eu lembro que a professora mesmo dividia. Ela falava, os meninos vão jogar futebol, as meninas vão jogar vôlei, ou as meninas vão jogar handball. Então, era completamente dividido. E a própria escola ensinava a ser dividido. E aí eu falava, posso jogar com eles? E aí eu ia e jogava com eles, mas era uma atitude minha. Era uma exceção, né? Exato, era uma exceção. E as meninas até achavam estranho, falavam, nossa, vai jogar futebol? Então, tipo, você é ensinado a não gostar. E então, por isso que eu acho que a gente não tem tanta identificação com o time feminino igual a gente tem com o masculino. Porque o São Paulo eu acompanho desde pequena. O time masculino. Meu pai me mostrava o jogo do time masculino. Então, eu acho que é por isso que a gente não tem esse sentimento mesmo de torcedor. E eu acho que isso está mudando agora. Acho que a torcida do Corinthians foi pioneira, né, nesse assunto. Tá? Começou a mudar isso primeiro. Acho que a torcida tá se identificando com o time, mas acho que infelizmente ainda é só essa torcida,
poucas pessoas de outras torcidas realmente têm esse sentimento de amor pelo clube feminino, mas acho que com o tempo vai mudar, porque as meninas hoje em dia estão vendo mulheres jogando bola. As crianças de hoje em dia vão ver uma Copa do Mundo feminina. Eu acho que não tinha nem, sobre isso que você falou, a gente não via um time feminino jogando. Nem passava pela minha cabeça ver um time feminino quando eu era criança. Eu não tinha Sabia nem que nem... existia, né? eu não tinha nem essa noção de, nossa, mas cadê as mulheres jogando? Cadê a representatividade? Nem sentia tinha falta, isso, né? gente. Nem, tipo, Ninguém sentia nem muito falava sobre isso e era impensável. Perfeito. Outra coisa que eu queria falar, que ela falou sobre o amor. Uma coisa que tá me deixando muito feliz é que meu pai agora, ele sempre comenta comigo sobre os jogos femininos. Ah, com quem que o Corinthians vai jogar? E, tipo, a gente não precisa nem falar Corinthians feminino. A gente já fala com quem que o Corinthians vai jogar? Com quem que as meninas vão jogar? E isso já vem acontecendo, tipo, de uns anos pra cá. Acho que de um ano passado pra cá ele vem acompanhando, ele já foi comigo num jogo feminino. E assim, o pai de uma amiga minha que é corintiana, ela é palmeirense, fica conversando comigo. Ai, nossa, as meninas estão arrasando. Nossa, meu Deus do céu, as meninas não sei o que lá. E tudo que o Corinthians masculino não faz, as meninas fazem. Então a gente sempre tá comentando sobre isso e é muito legal. Eu tô adorando. É um sentimento de tipo, o meu pai que sempre, tipo, não gostava disso, agora vem, fala, torce, fica mandando, nossa, as meninas ganharam de 14-0, mas coitada do pessoal do Ceará, você viu o que eles fizeram? E tá mais antenado com o futebol feminino, não só com o Corinthians, mas com o futebol feminino ao todo. E isso é muito legal pra mim, eu adoro isso. Perfeito, você tocou num ponto muito bom. Investimento no futebol feminino. A gente ainda vê esses abismos de times, por exemplo, coisas O que Ceará mesmo, Sim. né, Ceará. que ela comentou. Caiu pra segunda divisão no futebol masculino e cortaram verba no futebol feminino. Total, E né? hoje o time joga com jogadores do sub-20. E eu queria perguntar pra vocês caminhos que vocês acreditam que possam ser tomados, serem seguidos pra isso diminuir, porque a gente tá falando de futebol, a gente não tá Sim. falando de basquete, então 14 gols de diferença é muita coisa. coisa. Sim. Muita coisa. É muita coisa. Eu acho Então. que Pode falar. eu acho que as diretorias não têm que começar com o futebol feminino só por uma obrigação, que foi o caso do Ceará. Então, agora que todos os times da Série A precisam ter um time feminino, então a gente tem que ter, mas quando caiu pra Série B, a gente não precisa mais. Eu acho que não tem que ser desse jeito. O Corinthians feminino, ele é muito bom por conta de um projeto. Desde que a Cris Gambaré entrou no futebol feminino, isso é uma coisa pensada. Desde 2022, ele já se autossustenta. Não precisa mais do time masculino, como muitas pessoas acham. É totalmente diferente, é à parte. Então, acho que esse é o maior erro de todas as diretorias dos clubes. A gente tem o futebol feminino por obrigação e a gente mantém financeiramente, porque nenhum dos outros times se sustenta, só o Corinthians mesmo. E eu acho que isso é um erro e um caminho. O próprio Corinthians crescendo dessa maneira que tá, acaba fazendo com que os outros times queiram crescer também. Então, eu acho que quanto mais times se interessarem, o Inter mesmo tá indo por um caminho bom, um caminho legal, que é um projeto, é a longo prazo, mas tá vindo bem. Eu acho que quanto mais times tiverem, acaba que é natural. Tipo, os outros também vão ir junto, vão crescer junto, vão pensar, Mas, vão querer Duda, tá. você acredita que se o clube não quer ter, é melhor que ele não faça obrigado para as meninas não passarem por condições precárias de treinamento, por exemplo? Ou você acha que tem que ter uma forcinha ali para ter e forçar um investimento? Não, eu acho que tem que ter, sim, essa força, essa obrigatoriedade, porque senão não vai Se ter. não for obrigado, não vai E, ter. inclusive, eu acho que tá na hora de obrigar os times a terem equipe de base também. Porque, tá bom, as meninas chegam no profissional, mas elas treinaram aonde? Onde que elas jogaram quando elas eram crianças? E assim, a gente pensa aqui no Sudeste, com os times aí. São Paulo tem time de base, o Corinthians, mas e a menina que tá lá no Norte? Ela vai jogar onde? No Nordeste? Eu acho que tem que ter. E se não... É triste a gente ter que obrigar, mas tem que obrigar. Porque senão não vai pra frente mesmo. A nossa cultura não é do futebol feminino. Então, você tem que implementar. Eu acho que quando consegue atingir o público, eles gostam. O público do Corinthians feminino é completamente diferente do masculino. Você vai no estádio, é um clima bom, é um clima gostoso, é um clima de família, é um clima de, sabe, de respeito, de alegria. Não é igual no masculino, que muitas vezes... Tem briga. Tudo bem que a fase do Corinthians feminino é ótima, né? Sim. Mas eu acho que, independente disso, o clima é muito bom no estádio, é muito melhor. Não teria problemas
com homofobia, como teve o Corinthians masculino, não teria nenhum desses problemas. É muito bom. Lembrando que a rivalidade permanece a mesma, só que de formas e intensidades diferentes. Então, nunca teria um caso de homofobia, nunca Contra teria... o São Paulo. Por exemplo, com o São Paulo. Perfeito. Nunca mesmo. E você falando dos investimentos, por exemplo, do Ceará e tal, tá, o plano do Ceará é subir pra Série A ano que vem, né, o masculino. Beleza, tá. Então, eles vão ser obrigados a ter de novo. Então, vai ter obrigatoriedade de uma forma ou de outra. Ou você quer continuar na Série B? O masculino. Então, assim, eu acho que tem que ter obrigatoriedade não só na Série A, como na B, na C e na D. Todas as séries do brasileiro. Porque não é porque o time masculino cai pra Série B que você não tem que ter mais, que acabou. Que é o caso que aconteceu do Ceará. Não, vocês vão subir? Em 2024 vocês vão subir pra Série A? O time vai ter que tá bom de novo, do mesmo jeito. E agora, infelizmente, o time do Ceará vai cair, porque não tem estrutura nenhuma, né? Mas elas foram campeãs do A2 do ano passado, com louvor, foram muito, muito bem. E esse ano, drástico, eu não sei nem quanto tá o saldo de gol, mas assim, nas 2 primeiras rodadas já tava mais de, acho que 30. Menos 30, né? No caso, menos 30, porque levaram 30 gols em 2 jogos. Isso é bizarro. Tipo, não é, como você falou, não é basquete, é futebol. Isso é loucura. Eu acho que essa questão da obrigatoriedade, ela é um pouco complicada. Na Série A, não acho que é complicada. Na Série B já se torna um pouco mais, da C, aí eu acho que é realmente difícil. Porque quando um time ele tá numa série tão baixa, a questão financeira dele também tá baixa. Então, se é difícil manter um, imagina 2. Mas, ao mesmo tempo, é complicado, por exemplo, o caso do Ceará, que você tinha um time bom feminino e ele simplesmente deixou de existir porque caiu, entendeu? Então, eu acho que essa questão, ela entra nesse embate financeiro, mas também cultural. E aí, eu acho que vai mais de caso para caso. Mas eu acho realmente muito complicado. Acho que não é tão simples assim. Tipo, tem que ser obrigatório e ponto. Porque às vezes realmente não tem dinheiro nem pra manter um, quem dirá 2, entendeu? Concordo. Mas uma coisa, não sei se vocês sabem, o Avaí e Kinderman. São 2 times que se juntaram. Então, e se juntassem 2 times que, tipo, não sei, poderia ser uma Não, eu acho que assim, entendeu? até o time se tornar independente financeiramente é complicado. O Corinthians, por exemplo, se tornou, beleza. com certeza. Mas o Corinthians tem uma estrutura gigante, tem realmente muito mais dinheiro que um Ceará E da vida. detalhe, Com Eu não tô certeza. defendendo, eu só acho que Não, é um sim. pouco mais complicada essa questão monetária. A questão de investimento, eu acho que tem que partir dos clubes, sim, mas eu também acho que tem que partir da torcida. Não tem como, por exemplo, uma menina receber a mesma coisa que um menino se ela não gera o mesmo lucro pro time, entendeu? Infelizmente, as pessoas não acompanham o futebol feminino igual acompanham o futebol masculino. Então, como é que você vai dar dinheiro para alguma emissora, vai pagar, né, para o seu futebol ser transmitido, ou a emissora vai querer que o seu futebol seja transmitido em um horário nobre se as pessoas não vão assistir? Entendeu? A emissora, por exemplo, não vai lucrar com isso. Então, tem que partir da torcida, tem que partir da população. Não tem como você ir lá e postar, a Marta não ganha a mesma coisa que o Neymar. A Marta, infelizmente, não gera o mesmo dinheiro que o Neymar. Não tem como você... desculpa. Não, Duda. os patrocinadores são diferentes também, Exato, não os tem patrocinadores são diferentes. E outra, aí você vê o povo fazendo campanha agora na Copa. Acompanha o futebol feminino na Copa. Mas você acompanhou essas meninas, os times que elas jogam? Você sabe quem são elas? Exatamente, não adianta, Foi não procurar adianta. saber quem Não, são elas? e isso que vocês falaram de juntar o time também é perigoso. O Corinthians, quando Sim. começou, era Corinthians Audax. Cadê o Audax? Saiu, né? Porque o Corinthians pegou o Audax, vamos começar ali, o Audax já tinha a estrutura, e quando o Corinthians durou 1 ano só, essa parceria em 2017, se separou, gente. E cadê o Audax feminino? O Corinthians tomar feminino cuidado. tá ali, então... Se juntar também é perigoso, porque o São Paulo junta aí com um time pequeno, aí quando o São Paulo crescer, porque é muito mais fácil de um time grande, né, crescer, o time pequeno sai, e aí as meninas vão acabar ficando sem Vão acabar se prejudicando. antiga opção que elas tinham, que era jogar na Audax. Não, entendeu? sim, é totalmente complicado. A Duda citou um ponto importante, que é a questão do Corinthians feminino se sustentar sozinho. Você acha que esse é o principal motivo do Corinthians destoar tanto das outras equipes no futebol feminino hoje? Eu acho que não, porque desde antes que o Corinthians não se sustentava sozinho, já se destoava, né? Sim. Começou a se sustentar sozinho em 2022. Eu acho que isso é um ponto, porque dá pra ver que a diretoria, pelo menos uma coisa, eles levam a sério, né? Sim. Dentro daquele clube. Que não parte também do presidente, do Duílio, parte da Cris Gambaré. Totalmente. Então, eu acho que desde o começo ela já chamou o Arthur Elias, que era técnico do Centro Olímpico. Então, ela já fez um negócio pensando, tipo, pô, o cara é inteligente. Ele tá até hoje, né? No Corinthians, ele é o técnico mais vitorioso da história do Corinthians, masculino e feminino. Ele já passou o Tite. Então,
Eu acho que essa é a diferença, quando você vai lá e vai fazer um negócio direito. Você não vai pegar um técnico também que tá lá pra fazer ponte. O Arthur Elias podia muito bem ter ido pra um time masculino já. Ele é muito bom, ele próprio podia ter Corinthians, ido né? pra... O próprio Corinthians, porque a gente teve esse negócio de masculino. trocar técnico toda hora, ele poderia ser uma E- opção, mas ele não quis. Ele não pensa nisso, ele quer fazer história na modalidade. Eu acho que essa é a diferença do Corinthians pros outros. O Corinthians quer ser grande, o Corinthians tem pensamentos além do que todo mundo imagina. Eu acho que essa é a diferença, por isso que destoa tanto. Eu acho que quando os outros times quiserem pensar grande pra pelo menos bater de frente com o Corinthians, porque é o que não é o que acontece, aí todo mundo vai conseguir crescer e aí vai ficar mais... vai criar uma rivalidade, vai ter mais competitividade também, né? Exato, e aí teve a entrevista que a Tamires concedeu, né, depois do campeonato, acho que foi Recopa? Acho que foi contra o Flamengo. Falou assim, porque o Corinthians, não sei o quê. Falaram alguma coisa, tipo, que o Flamengo não dá tanta oportunidade. Aí ela meio que falou, é verdade, o Flamengo não dá oportunidade. Eles jogam num gramado que é totalmente péssimo, que não tem torcida nenhuma, enquanto a gente tá aqui jogando uma final na Neoquímica Arena, que é a nossa casa, porque a gente é o Corinthians. Nós somos o Corinthians. Não somos o Corinthians feminino. Nós temos na nossa casa também, então a gente pode usar. Óbvio que não usa sempre. Não é Inclusive, perfeito. A não é Fazendinha perfeito. nem tá Exato. tendo jogo agora na Fazendinha. Mas ela quis dizer que quando tem jogos grandes, quando é pra ter público, eles têm uma estrutura. O que eles querem dizer é, por que não alugar o Maracanã também pro feminino, Flamengo feminino, né? Isso é muito importante, porque, por exemplo, o São Paulo, eu nunca vi o São Paulo feminino jogar no Morumbi. Eu vi uma vez só. Eu vi contra o Corinthians. Então, mas Que foi na final do Paulista. é justamente isso que eu acho complicado. Por exemplo, você vai alugar o Maracanã é caro. Quem que vai ver o Flamengo jogar no Maracanã? O Flamengo feminino, será que vai ter torcida? Sim, E é exato. isso que, na minha opinião, tem que mudar. É uma cultura, e é uma cultura que prejudica, querendo ou não, o monetário do esporte, entendeu? Mas eu acho que o Flamengo tem a grana pra ir lá bancar. Sim, porque tem, o isso tem. Corinthians nunca cobrou ingresso. Quer dizer, nunca não. Está cobrando a partir, se eu não me engano, de 2021. Antes era gratuito o ingresso. Você não precisava pagar nada. Alimento, já chegou a às ser 1 vezes, quilo de né? alimento. Então, Sim. você tem que ter esse começo. Sim, foi um investimento que deu progredindo. certo. Você vai lá, você banca Tem que tudo. bancar. Você tem que Mas começar a hoje convencer eles isso. já conseguem cobrar, gente. R$20, 30, mas tá cobrando. É literalmente um investimento. Tá cobrando. Mas o que eu falo é, a torcida corintiana aceitou esse investimento, entendeu? A torcida corintiana bancou isso, tipo, foi lá, viu, tá vendo os jogos Sim. até hoje, e hoje em dia tá pagando por isso. Mas todo mundo tem que passar a aceitar esse exatamente. investimento. E você vê muita gente que ainda não aceita, infelizmente. Você entra em página de futebol, a maioria das páginas de futebol que eu sigo, o público majoritário é masculino. E ainda tem muito comentário bizarro, entendeu? Sim. Bizarro mesmo. Em muitas publicações que você pensa que, tipo, nossa, nem tem como ir contra isso, tem muita gente que é contra, entendeu? Sim. É a mesma coisa que a da gente falou no começo sobre o Cuca. O próprio Corinthians feminino tem muitos comentários machistas falando assim, olha o que vocês fizeram. O Corinthians estar na zona de rebaixamento que tava, né, até a rodada passada, é culpa das meninas, só por isso. Porque aí tirou o Cuca, lembrando Então, que isso eles nem parte lembram... dos jogadores também, né? Exato, e eles nem lembram que o Cuca Masculinos. perdeu de 3-1 pro Goiás, né? Isso eles não lembram também, né? É tudo culpa das mulheres, mas tudo bem, né? Sempre foi assim. Tem que mudar, e, mas... inclusive, uma das coisas que fez o Corinthians crescer foi o apoio do masculino também. O Cássio sempre gostou. Sim. Sempre, que é o maior ídolo, Fausto né? Vera um dos também tá maiores indo ídolos da história sempre. do Corinthians. Só que agora isso mudou, né? Porque aí as meninas foram lá e falaram do Cuca, então agora ele não quer muito Não mais se saber do posiciona. futebol Abraçou feminino. o Cuca, não. Isso aí e- foi... Sem comentários. E ele mesmo já disse, ele não, né? Mas enfim, o Vessone apurou, tiveram apurações que o clima tá ruim mesmo entre as duas modalidades. E não era pra ser assim, porque é a mesma torcida, gente. Não É a era. mesma instituição, vocês trabalham no mesmo lugar. É a mesma coisa que a gente estiver trabalhando no lugar, na mesma empresa e a gente não se bicar. Não dá. Tem que trabalhar junto. Os dois são parte do Corinthians. Eu tenho uma polêmica pra trazer aqui pra bancada. Eu queria saber o que as meninas pensam sobre o seguinte. Quando a gente assiste Champions feminina, a gente já tá falando de um nível superior. Aqui no Brasil, de nível bom, a gente pode falar de seleção brasileira. E o Corinthians, um nível, assim, de excelência mesmo, que a gente vê as meninas atingirem um futebol de excelência. Existem alguns debates sobre coisas como diminuição do campo, das traves. Eu queria saber o que vocês pensam disso, porque mentalmente, no psicológico, ali na capacidade mental,
as meninas não perdem nada, mas biologicamente as mulheres têm menos força que os homens, estatura menor, e eu queria saber o que vocês acham sobre isso. É bem polêmico, né? Sobre a diminuição da trave, eu sou a favor. Eu acho que muitos gols que o futebol feminino, independente da equipe, toma, não é por também só falta de qualidade da goleira, mas biologicamente é diferente mesmo. Em todos os esportes, todos. Tanto que existem debates sobre isso. No vôlei, No por vôlei, exemplo, a em- rede é mais baixa. Exatamente. Existem debates sobre isso em todos os esportes e eu acho que tinha, assim, que diminuir. O campo, eu não tenho uma opinião formada, mas a trave, enfim, o gol, O eu gol em acho que si. tinha que sim. Você acha que maximizaria o esporte? É, Com com certeza. certeza. As meninas iam ter que, por exemplo, é muito chute de fora da área, porque sabe que entra. Uhum. É muito gol que você fala, esse gol não seria tomado por nenhum goleiro do masculino, mas não é falta de qualidade da goleira mesmo, gente, não, é muito diferente. Muito mesmo. diferente. A Essa estatura. questão de habilidade, eu acho que é uma coisa bem simples, né? Tipo, nossa, ele porque nasceu homem vai ter mais habilidade com a mulher. Isso não faz nem sentido, né? Não. Biológico, isso não faz nem sentido. Mas é uma questão muito óbvia, por exemplo, vou dar um exemplo genérico. A Duda, quando ela era pequena, ela não jogava bola. Você provavelmente jogava, entendeu? Então, quando você aprende um esporte desde pequeno, naturalmente, quando você crescer, você vai ser melhor do que uma pessoa que não aprendeu. Então, Você tá tipo, sempre essa praticando, questão né? de qualidade, eu acho que é questão de treino, eu acho que é uma questão cultural também, porque se a criança ela é ensinada a jogar bola desde pequena, ela vai ser boa nisso quando ela crescer. Perfeito. Mas essa questão biológica, por exemplo, da trave, eu concordo com a Duda. Gente, Não, eu com acabei de certeza. ver, a goleira do Corinthians, a Lele, ela tem 1,75 de altura, tá? Isso Cássio aí tem 2 é um metros. homem pequeno, que às vezes não dá nem pra ser zagueiro, ponta, entendeu? né? É um No Dudu. futebol. Não É um Dudu. dá pra ser 1,75 de altura. Tá. Perfeito. Eu concordo com elas, eu não preciso nem falar mais nada. Polêmica Concordo completamente com a Duda. Refutada, rebatida. Vamos falar um pouquinho de seleção É, brasileira? vamos falar de Copa do Mundo. De Copa pô. do Mundo, tá chegando a Copa do Mundo. E nesse ciclo, queria saber a opinião de vocês sobre a Ciclo Pia. Pia, né? Ciclo Ciclo Pia Pia. Sanhag. Se tem crítica, se estão gostando, se o caminho Tá no que foi caminho tomado certo. está no caminho certo. Eu vou ser bem sincera, eu acompanho o Corinthians, eu queria acompanhar cada vez mais a seleção. Eu sei que muitas jogadoras do Corinthians estão indo pra seleção, então, querendo ou não, eu sei que elas são boas e vão agregar muito pra seleção brasileira. Ok, eu acho que a técnica, não sei se faz boas escolhas, assim, eu acho que, tipo, é muita panelinha e isso tem que mudar, mas... O masculino também é assim. Não, sim. Mas a seleção brasileira em si, né? Tem que mudar esse negócio de panelinha. Agora mudou o técnico, o Tite não é mais. Tite era Enfim. zero imparcial. E agora... Não, mas ela também... Eu acho ela muito zero imparcial também. Eu acho que ela convoca algumas jogadoras que nem estão na melhor fase. E tem outras aqui jogando no Brasil, por exemplo, que estão jogando muito, muito melhor, né? Então, eu acho que a gente tem jogadoras, um elenco incrível. Eu acho que tá faltando a Cristiane, né? Mas ela não vai convocar, então tudo bem. Polêmica. E, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que tem muita panelinha, poderia estar melhor, mas também não tenho o que reclamar, porque é uma seleção que, chegou na finalíssima, bateu de frente. Infelizmente a gente perdeu nos pênaltis, mas. Que é um grande defeito da seleção brasileira Exato. feminina, né? A Péssimos gente. pênaltis. Sim. O Corinthians em si também é horrível em pênalti. Então, assim. Na Olimpíadas também. A gente Nas perdeu Olimpíadas a nos gente perdeu pênaltis. nos Perderam pênaltis. pro Canadá. Foi pro Canadá. Mas, nos por pênaltis. exemplo, a gente ganhou. Foi da Alemanha que a gente ganhou? Foi da Alemanha. A gente ganhou, que era um carrasco do Brasil, que inclusive a gente já vai jogar na Copa do Mundo, que eu acho que a gente é favorito em relação às alemãs, por exemplo. Mas em relação às inglesas, acho que não. Eu Mas acho que a nossa seleção tem... sinceramente, eu acredito porque eu sou brasileira, mas se eu fosse uma jornalista aí de outro país pra falar que a seleção brasileira feminina tem grandes chances de títulos, eu não falaria. Eu acho que a gente tá muito atrás. A gente não é a seleção brasileira igual a do masculino. Que a gente pega e fala, é o país do futebol, a gente Não. todo ano vai ser favorito no masculino, independente de elenco, porque a camisa pesa. Não é assim na feminina. Acho que a gente tá bem atrás das europeias mesmo. E também das americanas, né? Nossa. Eles mesmos acham isso, né? Sim. Teve até a polêmica do Brasil sediar Sim. a Copa. Aham. Não concordo.
Assim, eu queria, mas eu concordo com o ponto de vista delas. Como que a gente quer sediar a Copa se a gente não tem o esporte aqui? Exatamente. A gente sediaria a Copa só pra chamar, mas... Caramba, tem tanto país que já tá pronto, que já gosta de Exato. futebol feminino. Que investe. Que Exato. investe, que liga pra isso. A gente aqui usa o futebol feminino só pra falar que tem. Só pra falar que apoia, só pra falar que só pra marca, a gente se sim. importa. Exatamente. Eu acho meio errado mesmo. Se fosse pra dar um palpite, eu acho que o Brasil tem chance sim de chegar na final, mas eu não sei se for tipo com uma Inglaterra da vida assim, é muito difícil de ganhar. Vai A levar gente... pras cabeças, né? E pros pênaltis. Como Eu acho. Se for. Mas a minha expectativa é assim, a gente chegar Ah, a até torcida vai ser grande, Ah, né? não, com Eu já certeza. entendi A que torcida aqui é muito torcida. Agora vamos falar de palpite. Ah, é pra falar campeã. palpite? Palpite, A campeã é a palpite. Eu Inglaterra. também acho que a Inglaterra ganha, mas eu não vou falar, tipo, eu acho que o Brasil Eu não também tem acho. chance nenhuma, porque eu acho que o futebol é imprevisível. Exatamente. É. Tem zebra. Nas E- Copas do Mundo Total. masculina teve muita zebra. Total, quem falaria que o Marrocos ia tão longe, né? Eu também acho isso, mas sobre, tipo, a qualidade da equipe não é a mesma que a delas, mas Exato. a gente pode chegar, a gente vai torcer e tomara que ganhe, porque eu acho que um Sim. título de Copa do Mundo mudaria muito o futebol feminino aqui. Muda, Muito, com certeza. muito. Eu acho que até mudaria, talvez, até por obrigação, e não por realmente vontade de mudar por parte do governo, assim, investimento e tal. Acho que se o Brasil for campeão, essas instituições vão se sentir na obrigação de querer promover o esporte. Não achamos que isso é, assim, necessário, porque se achassem, já tinham investido. Mas acho que vai ser uma obrigação geral, assim, tipo, tá, a gente mostrou que a gente conseguiu ganhar, então vamos... E elas Exato. merecem, né? Sim. Vai Elas atrair merecem muito mais essa... patrocínio. Exato. Muito. Elas Muito merecem mais. isso, as meninas que estão lá, que estão desde o começo, porque pras meninas também que vão chegar agora é muito diferente pra quem chegou há 10, 20 anos atrás, né, no futebol. E também ver as meninas sendo E- campeãs, também as meninas, tipo, pequenininhas também vão, tipo, nossa, eu quero ser igual a ela. E aí começa cada vez mais, e as pessoas começam a cada vez mais acompanhar. Então, assim, a minha torcida é que com certeza o Brasil ganhe, óbvio. Ah, eu quero Mas muito também. agora sendo, né, Nossa, Olhando de isso que você fora. falou das crianças, eu acho até estranho, porque eu, por exemplo, não via futebol feminino quando eu era criança. Mas a gente foi no Pacaembu fazer uma matéria para um trabalho da faculdade. E lá tá tendo exposição, Sim. né, do futebol Rainha de feminino. copos, rainha de copos. E foi até engraçado, porque a gente... Engraçado não, né? Triste. A gente viu uma excursão escolar, você lembra? Lembra? E aí várias meninas e vários meninos pequenininhos, devia ter uns 8 anos. E aí as meninas e muitos meninos também realmente interessados com o que estavam vendo, mas a gente até escutou um menino falando tipo, futebol feminino, Copa Feminina, quem quer saber disso? Não, Um ele ainda negócio falou, assim. imagina se fosse a Copa de verdade. Ele falou tipo Mas bem que eu isso, falei pra entendeu? ele, mas como não é de verdade? E você vê que isso E é uma completamente exposição, cultural, né, Paola? entendeu? Exato, Lindo uma lá, exposição, tava tanta lindo, coisa tá lindo. maravilhosa e o menino É uma fala criança, isso. né? Exato, Ela mas é uma reproduz, criança, né? ela tá Então, literalmente foram os reproduzindo pais, o que ela, é. o que ela escuta em reproduz. casa, ou na Exato. escola, ou nas Não, redes não, sociais. não. E o isso que é ela triste. não escuta. Ninguém tá falando, tipo, nossa, Copa Feminina. Não, e a vamos- gente aquela ninguém emoção. a gente não escutou ninguém falando, tipo, mano, não fala isso e tal. Ninguém. Ninguém. Nem a professora. Bacana. Mas eu acho que, tipo, e querendo ou não, não é culpa daquele menino, entendeu? Não. Tipo, ele era literalmente uma criança, ele nem sabe o que ele tá falando. Fica aqui a denúncia. Mas eu acho triste, porque a gente acha que tá mudando, a gente acha que as pessoas estão com a cabeça mais aberta pra vários outros assuntos importantes, inclusive pra esse. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muita coisa enraizada que vai demorar muito tempo pra É só mudar. na nossa bolha, né, que tá mudando. E a gente Só já que- fez mas em boas geral, não. campanhas, mas vocês acham que a âncora que puxa pra baixo é a falta do ouro? Do troféu, da medalha de ouro? Também. Porque já fizemos boas campanhas, mas vocês acham que vai mudar de verdade quando a gente conquistar a Copa do Mundo? Quando a gente Eu não acho que vai ser ganhar um as estralo de Olimpíadas? dedos. Tipo, ganhamos, agora todo mundo ama o futebol feminino. Vamos todo mundo torcer. Não acho que vai ser assim, até porque muita gente nem vai ver a Copa. Essa é a verdade. Muita gente não vai acompanhar a Copa. Você vai acompanhar quem realmente tá interessado em ver se alguma coisa tá mudando. E tem muita gente que não tá. Mas eu acho que quando uma seleção ganha uma Copa do Mundo, os olhares do mundo vão vir pra essa seleção, entendeu? Então, eu acho que o Brasil vai se sentir um pouco mais pressionado. Não vai mudar a cabeça ainda de várias pessoas. Vai falar, todo mundo tá olhando, por que eu não tô olhando? Pra Exato, exatamente. Exato. Acho que muita gente vai se sentir obrigada a investir, muitos clubes podem tomar essa iniciativa, mas eu não acho que vai ser tipo, nossa, agora sim, agora tá tudo ótimo, vamos investir, vamos apoiar, não acho. Não, e também, assim,
o Brasil ganhando, eu acho que também dá mais confiança para a própria seleção. Porque, assim, pensando nas masculinas, a gente comparando, né, como feminina, a gente é uma seleção pequena, né? A gente não tem grandes títulos, não tem uma Copa do Mundo. E a gente zoa as seleções masculinas que não tem 5 Copas, porque a gente é absurdamente grande. Então, feminino, a gente não é uma seleção grande ainda, porque eu acho que um dia vai ser sim. E a masculina mesmo, quando ganhou o ouro olímpico em 2016, já ganhou de novo em 2020 em Tóquio, então 21, né, na verdade. Mas eu acho que vai ser a mesma coisa. Tem tudo pra ser a mesma coisa na feminina. Não que vai ganhar, Dá um mas gás, que né? sai Vai ser mais zica, né? reconhecido, Agora vai ser relação mais a títulos. reconhecida, vai ter mais confiança, a Sim. camisa vai pesar. Perfeito. Vocês falaram aí, né, da Pia, né? A Elo comentou. Dependendo do resultado da Copa do Mundo, vocês são a favor da continuidade dela? Ou vocês acham que já tá Não na dá hora, mais. não dá mais? Vocês perceberam uma evolução grande na seleção feminina nos últimos anos? Sim. Eu achei que evoluiu bastante, inclusive. Mas eu não sei se... Eu acho que a gente pode mais. Eu também. Acho que a gente pode muito mais. Mas, não sei. Eu não gosto muito de, tipo, ficar mudando treinador e tal. No caso do treinadora. Eu não sou muito a favor, sabe? Se tá um bom trabalho, se der certo numa Copa do Mundo e a gente ganhar, por exemplo... Se ela ganhar a Copa do Mundo, ela acho que não vai tem nem o que sair, discutir. entendeu? não. Não vai ser... Porque panelinha existe em todo lugar. É. Inclusive na seleção masculina. Pelo menos eu acho. Eu Não, tenho certeza. existia, né? Eu Tinha não umas acho, eu coisas tenho erradas. certeza. Eu achava, assim, o Tite bem clubista. Bem, sabe? É quem ele gosta e ponto. Então, eu acho que isso vai existir sempre. Não concordo, por exemplo, com algumas... Né? Quem foi chamada, quem não foi chamada. Convocada, Quem não... Mas eu acho que se ela ganhar, não tem nem o que discutir. Ela vai provar que ela tá fazendo um bom trabalho e ponto final. Até porque, se a gente for pela técnica, o Brasil não ganha. Mas se ganhar é porque Deu certo alguma deu coisa, certo né? o que ela Alguma fez. coisa O que a gente acha que não tá certo, deu Mesmo certo. que seja só né? sorte. Não, e Deu assim também, certo. se fosse pra E nunca é mudar, sorte, o né? nome que eu penso, assim, é o Arthur Elias mesmo. Ah, com De certeza. fato, brasileiro, Eu não tá queria. ali pela modalidade. Eu também não queria que ele Mas- Mas abandonasse. você deseja o Mas Abel sendo- Ferreira. na Na seleção. seleção brasileira. Exato, é exatamente isso, entendeu? É bom É. que ele já sai do Palmeiras. o Palmeiras Exato. Exatamente, é exatamente Com isso. certeza. Eu não queria, a mesma coisa que os palmeirenses não queriam que o Abel saísse, mas pensando pelo lado, né, patriota, brasileira, aí pode Eu levar. acho que daria muito certo. Daria muito assim, certo. continuaria com esses problemas de panelinha, É. CBF, mas ia eu ser acho quase o time do que- Corinthians inteiro lá, mas eu acho que ele tem outro espírito. O Arthur Elias é muito bom. Ele é eu também gênio. acho. Ele quer mesmo ser, assim, lembrado do futebol feminino. Então, assim, é outro espírito, é outra coisa. Eu acho que ele vai. Alguma hora ele vai sobrar pra Mas ele. vai demorar. Eu também acho vai que vai demorar. sobrar pra ele alguma hora. Mas acho que vai demorar um pouco. É. Não sei. Acho que ele quer continuar fazendo algumas coisas no Corinthians. Mas pagando Ó, tá bem. na hora de criar um mundial Pagando feminino, bem, né? que mal tem. Ó, Ó, tem que- reclamação verdade, ali, ó. tem que- Anota aí, tem que vamos criar salvar. mundial. Tá na hora, Feminino, porque tem que aí a criar. gente ganha Libertadores Tá com medo de Corinthians acabar é a tri, fase tá? boa. Já né? Tri da tem três. Libertadores. E cadê o mundial? Não tô falando que o Corinthians feminino ganharia, mas seria um baita incentivo Nossa, também, né? sim. Eu acho Porque, que na agora verdade, a gente só acumula inclusive, Libertadores. 3 Libertadores já. Vai ganhar, Inclusive, eu acho que a gente tem um não mundial. ganharia. Seria porque- bom, né? Que aí vocês teriam a liberta pra ir pro Mundial. 3, tá? A gente tá falando de Três, futebol três. feminino. Vamos lembrar aqui? Vamos, sim. Ai, gente, sério, mas assim, seria muito difícil esse Mundial. Imagina, gente, Corinthians e Barcelona. Nossa, mas seria incrível. Imagina Não. um jogo desse, gente. Corinthians Nossa. e Barcelona, meu Deus do céu. E acho que ia ser meu sonho, porque eu gosto muito do Barcelona feminino. Muito. Seria Nossa, incrível. seria incrível. Tem algo a acrescentar? podemos falar sobre João Pedro Camacho. Brasileirão feminino aí, palpites, Libertadores. Corinthians. Ah, Acho que isso aí não tem nem muito é, mais então, difícil. não tem muita eu não graça. tenho um palpite diferente. Mas pior que é, infelizmente. gente, se o Corinthians não ganhar, vai ser, tipo, por um deslize Surpresa. delas, vai ser uma surpresa. Ferroviária. Não, não. Não, Ferroviária eu pode acho que o ser, Paulista, a Ferroviária tem muita chance. No Brasileiro, eu não sei. Também é muito bom. Eu Mas acho muito mesmo bom, assim, mas- o calendário é muito espaçado também, dá pra ganhar tudo. Dá pra ganhar. É, não é igual ao 2019 a gente masculino. ganhou tudo. Dá pra... né? Olha isso, dá pra ganhar. Dá pra... Mas dá pra dá, comprar tudo. gente, mas dá, todo ano é assim, elas ganham tudo que disputam. Vai cair do cavalo já, viu, Duda?
Ó, acho faz que- muitos anos que a gente tá Na verdade, aqui. eu até sim, queria mas- cair do cavalo, de verdade. Mas pior que seria mais legal ter mais competitividade. Exato, mesmo. exatamente, De verdade, eu até- eu vou pro jogo sabendo assim, Que o qual vai ser a Corinthians vai ganhar. goleada, gente. Vamos lá. Sim, No o Corinthians- masculino eu vou com emoção, né? Até demais. Mas... Não, Às vezes triste, a emoção. Nossa, não, é Triste, normal. Não, é até tristeza demais, total. ser É assim, uma eliminado decepção pra atrás de Ituano. decepção. Só que nos assim, pênaltis. No Eu te feminino nem entendo. rola isso. é. Eu já vou sabendo quanto vai ser. No 3 contra a o Inter. 0. Contra o Inter a gente saiu perdendo, né? Mas a gente já sabia que a gente ia ganhar, né? Isso é. Acho que pra fechar, eu vou terminar com uma pergunta aqui. Vocês acham que o futebol brasileiro feminino tá no caminho certo? Tem muito a evoluir ainda? Se já alcançou um patamar interessante? Você já alcançou alguma coisa, pelo menos, então, né? Vamos responder as 3 perguntas. Sim, eu acho que a gente já evoluiu, mas ainda tem muito a evoluir. Muito, assim, não tem nem dimensão do quanto precisa evoluir ainda. Mas, vendo desde a proibição até agora, já evoluiu, né? Eu concordo. Eu acho que já evoluiu, mas assim, tanto que o Corinthians feminino é uma exceção, é uma coisa à parte. E ainda assim, foi o que eu falei, a gente tá em São Paulo, as meninas têm oportunidades em escolinhas, O mas Centro as meninas Olímpico dos outros também. estados... o Centro Olímpico, que é muito bom. As meninas dos outros estados não têm, é difícil chegar. Você ainda tem que jogar com o time masculino, ainda tem que abrir aquela exceção pra ter uma mulher dentro da equipe masculina pra ela ter onde jogar. Falta muita coisa ainda. E se não mudar desde lá de baixo, não vai pra frente, não adianta. Eu acho que, tipo Só, assim... só a elite vai chegar Exato. a ser jogador, Eu acho que ser jogadora. caminho certo talvez esteja, porque é o que as meninas falaram, desde a proibição até agora, já evoluiu muita coisa. Pô, mulher não podia jogar futebol, entendeu? Então já evoluiu muita coisa. Hoje em dia a gente tá transmitindo a Copa do Mundo. Já é Então alguma é coisa. óbvio TV que é aberta, alguma é. coisa. Mas eu acho que não é só uma questão do clube em si, eu acho que é realmente uma questão muito De cultural, cultura, é uma exato. questão muito social. Às vezes a gente acha que a gente tá vendo, assim, uma mudança e aí parece que não tá, acontece alguma coisa e você fala, nossa, não mudou nada. É o que a Duda falou, né? Tipo, a gente vê essa mudança na nossa bolha, mas a gente não vê na maioria dos lugares, infelizmente, porque querendo ou não, por exemplo, a história do menino que a gente falou, a gente não sabe como é que é a realidade dele, a gente não sabe as coisas que ele tem acesso. Eu, graças a Deus, vocês também têm acesso a muito veículo, muita coisa, sabe? A gente é muito privilegiado nessa questão de ter essa mente mais aberta por N questões. Mas muita gente ainda não tem, e muita gente também não quer ter. Principalmente gente mais velha, não quer abrir a cabeça para essas coisas e para muitas outras. Então, eu acho que tá num caminho certo, mas esse caminho vai ser muito lento. Ainda Muito vão ter que longo. lutar por muita coisa. É um caminho muito longo e vai demorar muito pra mudar. Não sei se eu vejo um dia isso igualado, sabe? Ou o futebol feminino passando. Não sei se eu vejo de verdade, mas eu espero que aconteça. Eu acho também que uma coisa assim, o Corinthians feminino ele é muito assistido, mas é porque ganha, né? Exato. Vamos ver no dia que começar a perder se ainda vai existir esse amor todo da torcida. Tanto que só bastou Esse o negócio do Cuca, Cuca, exatamente. já diminuiu muito. Então, eu não sei. Eu acho que é também tudo muito mascarado. É fácil no estádio ver levantando um troféu. Uhum. Difícil é quando elas não chegarem na final e a gente tem que assistir só. Não, e a gente fala, ai, teve muita mudança, mas até agora a gente só falou do Corinthians feminino como excelência, entendeu? Então, Sim. tipo, tá, teve muita mudança, mas ainda não mudou nada. E entendeu? eu acho que o Corinthians precisa continuar ganhando pra aumentar cada vez mais isso da Só que torcida pra outros no dia times que precisam perder. ganhar. Porque no bizarro. dia que o Corinthians começar a perder, ainda continuar esse amor, essa coisa da fiel. Né? Que é muito identificação Porque- com o clube, né? Que a gente perde, falo perde, pelo no São Paulo masculino e até. continua. Tô a vida inteira apanhando, entendeu? Chorando, vendo o jogo literalmente. E Gosto será que a muito de gente errar por aguentaria aqui. E isso mesmo no feminino? assim, exato, e mesmo assim, continuo lá vendo o jogo, querendo dormir, entendeu? Cansada, não aguento mais olhar aquilo, mas eu vejo. Nosso querido amigo Chega Léo nessa também tristeza aí. sofre com o time dele, né, querido Santos. Tá bom. As próprias meninas estão passando agora por uma fase turbulenta no Corinthians e mesmo assim tem torcida, mesmo assim tem gente lá no estádio cantando e vibrando e querendo o bem do time. Será que isso vai acontecer um dia com o feminino também? Fica a questão aí, a né? questão Perfeito. aí- Então, com esse Essa raciocínio belo da De finalíssima Paola. saindo da mesma forma que entramos, da forma do Cuca, a gente encerra o... Podcast As Donas do Jogo. Muito obrigado a Muito presença. obrigado Obrigada, presença das gente. meninas. Obrigada. E é isso. E é isso. Obrigado.
Beijo no coração.